hallo, ihr Lieben! Hoje a nossa aula é de vocabulário e a gente vai aprender vocabulário relacionado a um cômodo da casa, o Wohnzimmer. Das Wohnzimmer é a sala de estar da casa, né? Eu tenho Zimmer, que significa quarto, eu tenho Wohn, vem do verbo wohnen, que é morar. Das Wohnzimmer é o quarto de morar, mas na verdade, verdadeira mesmo, a gente está falando simplesmente, né? Apesar de essa ser a origem da palavra, a gente está falando da sala de estar, né? Aquela sala ali que tem geralmente um sofá, às vezes tem uma televisão, a sala de estar, né? A gente vai chamar então de das Wohnzimmer. E a gente vai aprender vocabulário relacionado a esse cômodo, então. Vamos lá? Vamos lá. Primeira palavra, claro, tem que ser o sofá, né? Sofá em alemão, eu digo das Sofa. Das Sofa é um sofá, uma palavra neutra, por isso das. O plural é die Sofas, eu só coloco um S no final e ali eu já tenho o meu plural, tá? Uma coisa interessante é que a gente também muitas vezes pode usar a palavra do inglês couch. Couch é a palavra do inglês que os alemães também usam para falar sofá. É uma palavra feminina. Die Couch é o sofá, beleza? Muito bem. Depois disso, a gente também tem a palavra poltrona. Poltrona é aquele sofá single, né? Aquele sofá de um lugar só, a gente realmente chama de poltrona. É uma palavra masculina, der Sessel. Der Sessel é a poltrona. O plural é a mesmíssima palavra, a gente só muda o artigo. A gente coloca die, então vira die Sessel e são as poltronas. Lembrando que o artigo no plural é sempre o mesmo, é sempre die, né? Die é sempre o artigo no plural. Então, por exemplo, a gente acabou de ver das Sofa, que é o sofá. Se eu quiser colocar no plural, eu mudo o artigo die e coloco o S no final de sofas, os sofás. Então, sempre o artigo vai mudar, seja o artigo das, seja o artigo die, seja o artigo der, né? Qualquer artigo, feminino, masculino ou neutro, no plural ele vai ser die, tá? E a mudança do substantivo no plural varia. Cada substantivo vai ter uma mudança diferente. O Sofa também, por exemplo, ele tem um S no final, fazendo Sofas. O Couch eu coloco EN no final. E o Sessel não tem mudança nenhuma para o plural. Ele fica igualzinho, o que muda é só o artigo. Vamos para a nossa terceira, né, palavra aqui, ou quarta, na verdade, que é a televisão, ou o televisor, no sentido do aparelho de televisão. A gente vai chamar de der Fernseher. Repete comigo, é uma palavra masculina. Der Fernseher. Der Fernseher significa o televisor. Plural, só trocar o artigo. Die Fernseher são os televisores, tá? Mais um. A mesa de centro, né? Aquela mesa que fica ali em frente ao sofá. Eu vou chamar exatamente de mesa do sofá. Por quê? Porque a palavra Tisch significa mesa. Der Tisch é a mesa. E Couch, a gente acabou de aprender, significa sofá. Então, der Couchtisch é a mesa do sofá, ou seja, a mesa de centro. O plural é só colocar E no final, die Couchtische, que são as mesas de centro. Outra coisa que é comum ter na sala é uma prateleira de livros, né? Como é que eu falo prateleira de livros em alemão? Das Regal é a prateleira, das Regal. E eu vou ter a palavrinha Bücher, que significa livros. Então, das Bücherregal, uma palavra neutra, das Bücherregal, significa a prateleira de livros. Plural com E no final, die Bücherregale, que significa as prateleiras de livros, ou seja, as estantes, né? Outra coisa que é comum ter tapete, né? Tapete é bem comum a gente ter numa sala. Tapete é uma palavra masculina em alemão. Der Teppich. Der Teppich significa o tapete, der Teppich. O plural com E no final, die Teppiche, são os tapetes. Uma boa sala tem o quê? Uma cortina, né? Cortina é bom de ter na sala pra dar aquele clima ali quando você tá vendo TV, vendo um filme. A cortina é gostosa. E cortina, eu vou dizer, die Gardine. Die Gardine é a cortina, tá? E o plural de Gardine é com N no final, die Gardinen. Dá uma googlada aí nessa palavra Gardine para você ver que tipo de cortina que eu tô falando aí quando eu digo Gardine. Joga aí no Google, tá? Die Vase é o vaso. Die Vase é o vaso, tá? Perceba que o V tem som de V mesmo. Geralmente em alemão o V tem som de F. Mas como essa palavra é internacional, eu digo V com som de V mesmo. Die Vase é o vaso.
O plural é die Vasen, com N no final, os vasos. Mais uma palavra, a lâmpada, ou na verdade também, a gente pode dizer inclusive o abajur, né? Não necessariamente tem lâmpada, tem que ser lâmpada, mas pode ser o abajur, aquele ponto de luz na sua sala, aquilo ali vai chamar die Lampe. É uma palavra feminina, die Lampe, plural, die Lampen com N no final. Com N no final, die Lampen com N no final. Lâmpadas ou também, como é que a gente vai falar isso? Abajur, né? Luminária, isso aí, luminária. Pode ser que na sua sala tenha o quê? Um espelho. Nesse caso, a palavra é der Spiegel. Der Spiegel é o espelho, tá? Der Spiegel, o espelho. Der Spiegel. O plural é igualzinho ao singular, Spiegel mesmo, mas com die, né? Com um artigo diferente. Os espelhos, die Spiegel. Mais uma, lareira, né? Alguém de vocês aí tem uma lareira em casa? Eu tenho na minha sala. É muito gostoso esse negócio de lareira. E lareira, em alemão, é uma palavra masculina. Der Kamin, tá? Der Kamin é a lareira. O plural, com E no final, die Kamine, são as lareiras. E por último, e não menos importante, o quadro, né? Uma casa tem sempre um quadro. O quadro, eu digo, das Bild, uma palavra neutra, das Bild. E o plural, com ER no final, de Bilder, são os quadros, tá? Então vamos lá. Agora eu vou repetir as palavras, dando uma pausa para você falar depois de mim. Combinado? Bora! Das Sofa, die Couch, der Sessel, der Fernseher, der Couchtisch, das Bücherregal, der Teppich, die Gardine, die Vase, die Lampe, der Spiegel, der Kamin, das Bild. Então, minha gente, é tudo isso por hoje. A gente se fala amanhã. Das ist alles. Tschüss. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!